Olá pessoal, sejam bem-vindos à continuação do módulo Inclusão Digital, tópico Microsoft Excel. E agora nós vamos falar sobre amortização, conforme a planilha que vocês estão vendo aí, né? O que é amortização? Amortização é a forma de eu abater uma dívida, ou seja, conforme eu pago as prestações de uma dívida, eu vou amortizando o meu saldo devedor, então eu vou diminuindo a minha dívida, tá? Mas o meu saldo devedor diminui da prestação que eu pago, diminui os juros ou diminui a amortização? Então essa é a questão. O valor que a gente paga, ele não é subtraído totalmente do saldo devedor. Naquele valor que a gente faz o pagamento, existem o quê? Existem os juros. Os juros vai para o banco. É a forma de ele ganhar, de ele lucrar em cima da nossa dívida, tá? Então, por isso que vocês estão vendo na tabela aqui que existe prestação, que é o valor somado à amortização e os juros. Então, quando a gente paga uma prestação, dentro daquele valor que nós estamos pagando, tem um valor que amortiza o saldo devedor e tem o valor que é os juros, que a gente paga para o banco, tá? Então, nós vamos fazer um exemplo aqui para vocês poderem entender como que funciona essa questão da amortização, tá? Então, vamos lá. Você deverá montar essa planilha, igual está aqui, né? Então, baixe aí o material de apoio, que lá tem o passo a passo para você montar o que eu vou explicar aqui no vídeo, tá? Então, nós temos aqui o valor financiado. Então, imagine que nós vamos fazer um financiamento de uma moto, de um veículo, um carro, qualquer que seja, tá? Então, vamos supor aí que eu vou fazer um financiamento no valor de R$10.000. Então, vou digitar aqui, ó, R$10.000, ok? Já vou formatar isso aqui em formato de moeda, tá? Já vou deixar no formatinho aqui. Aqui vai ser a nossa taxa de juros, que eu não coloquei, mas é uma taxa mensal, ao mês, tá? Vamos colocar uma taxa de 1%, tá? E eu vou aumentar 2 casas decimais, porque depois nós vamos alterar isso aqui. Então vamos começar com uma taxa de 1%, por exemplo. E vamos supor que eu queira pagar isso aqui em 2 parcelas, ou seja, eu vou pagar em 2 meses esse financiamento aqui de R$10.000. É só um exemplo, tá, gente? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu chamei aqui de mês, né, mas aqui vai a quantidade de parcelas, né? Então vamos começar pelo mês 0, ou seja, tá? Aqui eu vou começar por 0, tá? E essas 3 células, prestação, amortização e juros, da linha 7 aqui, nós não vamos colocar nada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um preenchimento aqui para que não fique em branco e não cause nenhuma confusão. Você vai selecionar essas 3 células de C7 até E7. Você vai vir aqui no botão de bordas e vamos na última opção aqui, ó, mais bordas. Nesta aba que se abriu aqui, de formatação de célula, eu vou para a aba preenchimento. Eu falei aba, que é a janela, né? Janela de formatação de células, vão para a aba preenchimento. Aqui na aba preenchimento, você tem aqui, ó, estilo padrão. Vou clicar na setinha. Nós podemos, em vez de colocar um preenchimento de cor na célula, nós podemos colocar esses padrões aqui de preenchimento, são achuras, né? Então eu vou colocar essa daqui, ó, diagonal listrado fina. Eu vou preencher com esse desenho aqui, ó. Clique em OK, pronto. Isso significa que nós não utilizaremos essas células aqui, elas estão preenchidas com essa achura, tá? O saldo devedor. Então aqui no mês 0 a gente começa com o saldo devedor, que vai ser uma referência ao valor financiado, ou seja, eu vou colocar aqui uma formulinha para puxar o valor financiado aqui para o saldo devedor. Então eu vou colocar igual e clico na célula do valor financiado.
A hora que eu der Enter, ele puxa aquele valor para cá. Ó. Então, vai repetir o valor aqui. O que eu estou fazendo? Se eu mudar esse valor, nós vamos começar com um financiamento de 10 mil reais. Mas se eu alterar para 12 e der Enter, automaticamente o saldo devedor muda para 12. E assim por diante, tá? Se eu colocar um valor menor, 5 mil, a hora que eu dou Enter, a referência está mudando também. Então, volto aqui para 10 mil, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela coluna do B, do mês. Então, aqui embaixo do zero, na B8, nós vamos colocar aqui a primeira parcela. Tá? Para eu não ter que digitar o número 1, e depois nas de baixo 2, 3, 4 e tal, eu vou fazer uma fórmula. Eu vou colocar igual a célula anterior mais 1. Tá? Quando a gente copiar essa fórmula para baixo, ela vai fazer o 2 já. Então, ele já vai criar a sequência. Então, se eu fosse criando mais para baixo aqui, ó, ele já ia fazer a sequência até o 8. Tá? Bom, essa é a primeira parte. Tá? Agora, nós vamos aqui calcular os juros na célula E8. Bom, o saldo devedor é 10 mil. Então, eu vou pagar uns juros em cima desse saldo devedor. Então, formulinha igual saldo devedor vezes a taxa de juros, tá? Que é 1%. E aqui nós vamos travar essa célula do 1%, que é o C3. Eu vou apertar a tecla F4 para travar esta célula, porque depois, se eu quiser copiar essa fórmula para baixo, essa célula não vai andar, tá? Ela vai ficar fixa, ok? Dou Enter. Então, nós temos aqui que é R$100 de juros, ok? Bom, agora eu vou calcular o valor da prestação usando uma função financeira que a gente viu aí nas aulas passadas. Nós vamos usar aqui a função. Se eu quero calcular uma prestação, que é um pagamento, eu vou usar a função PGTO, que é a função pagamento. Eu vou colocar aqui, PGTO. Para calcular o pagamento, eu preciso da taxa eu tenho. Eu preciso do período eu tenho, 2 meses. Preciso do valor principal, que é o valor financiado. Maravilha. Então vamos lá. Eu clico aqui na taxa e eu vou travar estas células. Então eu vou apertar F4. Ponto e vírgula. Agora eu vou para o NPER, que é o número de períodos, que é 2 meses. Clico nele e F4 para travar a célula. Ponto e vírgula. E o valor principal, antes de clicar no valor financiado, nós vamos colocar o sinal de menos aqui. Por quê? Porque esse valor financiado é um dinheiro, é uma dívida que nós estamos adquirindo. Então eu vou ficar devendo esse dinheiro. Então nós vamos colocar o valor menos aqui, porque é um valor negativo, tá? E clico na célula do valor financiado, que é o C2. Aperto F4 para travar o endereço. VF a gente não vai colocar e nem o tipo. Então eu fecho parênteses. Ok? Dou Enter. E aqui ele vai falar para mim que a minha primeira prestação, ou seja, a minha primeira não, né? Porque todas são iguais aqui. Nesse tipo de amortização, as parcelas serão fixas, né? Então, você já pode copiar, inclusive, essa célula para baixo, ó. Então, nós vamos pagar aqui 2 prestações de 5.075,12, tá? Então, agora, nós vamos calcular a amortização, tá? Se a prestação é igual a amortização mais juros, então, a amortização vai ser igual a prestação menos os juros. Então, eu vou fazer a formulinha aqui, ó. Igual o valor da prestação menos os juros. Então, a amortização é de 4.975, certo? Tudo bem? Então, aqui, qual vai ser o saldo devedor depois que eu paguei a primeira parcela? Agora nós vamos calcular o saldo devedor.
tá? Então o saldo devedor vai ser igual ao saldo devedor, eu vou pegar esta célula aqui de cima, menos a amortização, tá? Então eu vou calcular o meu saldo devedor após ter pagado a primeira parcela, que é a número 1 aqui. Vou dar Enter. Olha lá. Então, o saldo devedor após ter pago o mês 1, né, a parcela número 1, que é a primeira, ficou em 5.024, certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar a fórmula dos juros para baixo. Ó. E ela vai calcular os juros de 1% em cima do saldo devedor. A amortização eu também vou copiar para baixo. Olha lá. 5.024. Tá? E agora eu vou copiar a fórmula aqui do saldo devedor para baixo. E o meu resultado agora é 0. Porque se eu dividir em duas parcelas, assim que eu pagar a segunda parcela, o meu saldo devedor deu 0. Então, note, pessoal, que a prestação é fixa. É um valor fixo que eu calculei aqui. Ó. Eu vou pagar R$10.000 a uma taxa de 1% ao mês em duas prestações. Então tá as duas aqui. A primeira amortização ficou 4.975,12. Por quê? Porque os juros era de R$100. Quando eu fui pagar a segunda prestação, os juros baixou. Por quê? Porque a amortização aumentou. Né? Por quê? Porque foi calculado os juros não em cima de 10.000 e agora em cima de 5.000. Então os juros baixou, a amortização aumenta. Tá? Então, aí o meu saldo devedor ficou 0. Tudo bem, gente? Deu para entender? Vou fazer uma mudança aqui, ó. E se eu fizesse isso daqui para pagar em 3 vezes, né? 3, tá? Eu teria que copiar mais uma linhazinha para baixo aqui, ó. Olha lá. Pronto. Tá? A prestação em 3 vezes já não seria mais de 5.000, seria de 3.400,22. Tá? Os juros começam em 100, na segunda prestação cai para 67 e na terceira cai para 33 e o saldo devedor é 0. Vamos aumentar para 5. Para 5 meses. Aí eu vou pegar essa linha inteira aqui e copiar 2 vezes para baixo até dar 5 parcelas. Olha lá. Tá? E assim eu consigo fazer a minha simulação. Tá? Aqui eu fiz uma simulação com 10.000. Se eu colocar aqui 7.200, ó, a 1% ao mês. Tá? Vamos colocar uma taxa maior aqui. 1,56%. Tudo que eu alterar aqui em cima, altera automaticamente na parte de baixo. Tá? Então, veja que o saldo devedor ele começa no valor do financiamento e depois ele vai caindo, né? Conforme eu vou amortizando. Amortizando significa eu vou abatendo a minha dívida. Certo? Então, finalizo por aqui. Até a próxima videoaula.